Mas, enfim, muito obrigada pela introdução, Felipe. De fato, eu estou aqui representando o UOL pelo terceiro ano seguinte, nessa parceria com a FIA, no prêmio Lugares Incríveis para Trabalhar, que é um prêmio que a gente nomeou juntos aí. E é muito legal aqui do nosso lado acompanhar essa evolução do prêmio, os índices criados para medir a liderança. A gente, né, quando vai apurando aqui, acompanha com vocês o que que tem de novo, o que que tem de diferente. Eu fiquei sabendo que esse ano vai ter até o iMatch. Eu achei que era alguma ferramenta de date dentro da empresa, mas aí descobri que não é isso, né? É uma coisa que mede o quanto que a cultura organizacional está sintonizada com os colaboradores, né? Enfim, brincadeiras à parte, eu estou aqui para reafirmar o nosso compromisso do UOL de divulgar os resultados da pesquisa, contar para os leitores e para o mercado quais são os lugares mais incríveis para trabalhar do Brasil. A gente tem lá no site do UOL, não sei se vocês já viram, lá no menu Economia, você tem o lugares incríveis para trabalhar. A gente criou ao longo desses 3 anos um banco são 140 páginas, né? Cada empresa tem a sua própria página dentro do Lugares Incríveis, que é onde a gente mostra essas 140 melhores empresas com as melhores práticas de RH e de clima organizacional do país. E o legal é que ao longo desses anos a gente vai atualizando esse banco e mostrando quais empresas subiram, em que colocação que elas estão nesse ano, como elas se colocaram nos anos anteriores, né? Então a gente está construindo ali um histórico também dos resultados da pesquisa. Acho que para nós é muito importante estar junto com vocês, porque mais que um ranking, no fim, essa pesquisa ela é um grande projeto de gestão de pessoas, né, que ajuda o que está rolando, a entender o que está rolando dentro da sua empresa e também dentro das outras empresas, né, acaba sendo um retrato e com o objetivo de criar um ambiente de trabalho melhor nas empresas brasileiras. E nada mais importante nesse momento em que a gente está aí reconstruindo a economia, num novo momento institucional do país. Então, cada vez mais eu entendo a importância de que essa pesquisa tenha vida longa e que a gente possa aí estar junto da FIA. Então, muito obrigada. Que esse evento aí traga muitos novos inscritos, que essa pesquisa cresça cada vez mais, que a gente vai estar aqui do lado de vocês. Muito obrigada. Perfeito, Tati. A gente que agradece demais a sua presença e a parceria com o UOL, que traz todo o brilho, né, para que todos possam conhecer os resultados, porque não adianta nada a gente trabalhar aqui se a gente não tiver um parceiro como vocês para poder mostrar isso daí para todo o país, né? Olha, são as lives mais animadas que a gente tem aqui, viu, Felipe? Com muita torcida, todo mundo mandando emojis, a gente adora. Pois é realmente, a gente acompanha ali, o chat é uma loucura, né? Divertidíssimo. De você ler de tanta coisa que vai aparecendo ali, é realmente uma coisa extraordinária. Só comparável à cobertura de UOL Esporte. Pois é. E aí cada empresa é um time, né? É um campeonato em que nós temos 140 vencedores do ano passado. Esse ano a gente deve ter 150 organizações reconhecidas, né? A pesquisa vem crescendo muito forte. Hoje é o lançamento oficial dessa pesquisa, mas ela já está acontecendo, já temos mais de 150 empresas inscritas já. A gente deve passar de 500 empresas inscritas. Lembrando, o Daniel vai dar todos os detalhes aqui, mas as inscrições vão até final de maio, tá? Não aguarde nada para poder inscrever a sua empresa. Muito bem, e hoje a gente não vai falar só de processos, a gente vai falar também tem aula de gente muito boa, de gente muito experiente, que são os nossos coordenadores da pesquisa, o professor André Fischer, o professor Joel Dutra, que vem trazer para a gente os ensinamentos que eles, né, desenvolveram ao longo de suas carreiras, apoiado pelos dados, pelas informações coletadas pela FEX, né, e a gente utiliza os Lugares Incríveis para trabalhar como um grupo de referência. E eu gostaria de passar a palavra agora para o professor André Fischer, né, o nosso coordenador executivo aqui da pesquisa, para que ele dê as boas-vindas também e traga para a gente um lote de conhecimentos aqui bastante interessante. Bom dia, professor. Olá Felipe, olá Joel, Tatiana, que bom. Pena que você não está aqui conosco, mas ótimo aí contar com você à distância.
Eu queria, em primeiro lugar, manifestar o meu orgulho, não é, de estarmos aqui lançando em 2023 um novo ciclo da pesquisa FEX, em parceria com a UOL, no Prêmio Lugares Incríveis para se Trabalhar. Estamos chegando a 20 anos, estamos próximos de 20 anos em que, consecutivamente, a cada ano, nós divulgamos os resultados da pesquisa, divulgamos as empresas premiadas, tanto dentro de setores como no conjunto, tanto com relação a indicadores de clima organizacional, como a indicadores relativos a práticas de RH. Inclusive, durante a pandemia, não deixamos de publicar, mantivemos essa sequência, e isso, para nós, da FIA, para nós que atuamos também lá na FEA, na Universidade de São Paulo, é fundamental. Quer dizer, nosso papel é criar referências que são acadêmicas, mas referências que são também profissionais, de maneira a divulgar conhecimento, né? E o conhecimento em administração, ele não é produzido em laboratório, ele é produzido dentro das empresas, dentro das organizações. Então, essa interação com as organizações que a pesquisa permite é fundamental, né? De outro lado, os relatórios da pesquisa são especificamente voltados para decisões que as organizações podem ter. Nesse sentido, a disseminação é ampla, na medida em que é publicada pela UOL, e é específica também para que cada uma das organizações saiba como aperfeiçoar mais e melhor seu clima organizacional, a sua gestão de pessoas. Particularmente nesse momento, como a Tatiana enfatizou, que é um momento de retomada, né? E eu acho que esse evento que nós temos aqui hoje, ele é um marco dessa retomada. Eu fico, além de orgulhoso, feliz de estar aqui com o Felipe, de estar aqui com meu companheiro de trabalho de longa duração, né, que é o Joel, nós presencialmente, né? Faz mais de 2 anos que nós não fazemos aqui no auditório da FIA, presencialmente, um encontro como esse. Então, é motivo de grande satisfação para nós iniciarmos esse ciclo de 2023 nessa nova situação. Nós escolhemos como tema da nossa conversa de hoje, que vai ser uma apresentação rápida, um estímulo, não é? Menos que uma aula, mas talvez uma aula relâmpago, né? O tema da alta performance. Então, eu queria trazer para vocês uma reflexão sobre alta performance, relacionando esse tema com cultura organizacional. E, ao mesmo tempo, trazer para vocês, mostrar como os resultados da nossa pesquisa podem ajudar em decisões sobre gestão de recursos humanos que efetivamente apoie a formação de uma cultura de alta performance. Depois disso, o Joel vai falar um pouco sobre liderança de alta performance e o Felipe voltará para conversar conosco sobre os fatores de clima organizacional relacionados com alta performance. Afinal, alta performance é uma busca de todas as nossas organizações que vivem ambientes absolutamente competitivos hoje. Alta performance é algo que está nas nossas discussões sobre as organizações públicas também, né? Nós precisamos de organizações que tenham e se preocupem permanentemente com o melhor desempenho e, com isso, alavanque toda a economia em direção
a uma sociedade melhor, a uma sociedade que resolva favoravelmente os seus problemas, né? Tanto do ponto de vista privado como do ponto de vista público. Então, o que nós... só um minuto que o slide aí não está passando por algum motivo. Agora sim, né? A nossa ideia é que alta performance, o que eu quero trazer aqui é a ideia de que alta performance é uma cultura organizacional. Alta performance não é exclusivamente um conjunto de eventos, um conjunto de processos especificamente dirigidos para conseguir que a organização atinja melhores resultados. Alta performance é uma cultura e é uma cultura alicerçada em 3 pilares principais. O primeiro pilar é o clima organizacional. O clima organizacional pode favorecer mais ou dificultar a performance tanto das pessoas como das equipes. E o Felipe deve depois discutir melhor esse aspecto. Eu só vou trazer uma característica de clima organizacional aqui, que é fundamental para as organizações que buscam esse desafio da performance. Em segundo lugar, as práticas de gestão de recursos humanos. Todos nós sabemos, eu não preciso me deter muito aqui, que eu posso aplicar, implementar práticas de RH favoráveis ou desfavoráveis à alta performance. E, em terceiro lugar, mas talvez o mais fundamental, o pilar da liderança. Uma liderança que efetivamente desenvolva pessoas, desenvolva equipes no sentido de performar melhor. Esses 3 aspectos, eles estão sempre presentes nas pesquisas que nós realizamos a respeito desse tema, ou nos processos de consultoria, no contato que a gente tem com alunos aqui nos nossos MBAs da FIA, ou em empresas em processos de consultoria. Como articular esses 3 elementos de forma que a organização ganhe, que as equipes ganhem e que as pessoas ganhem no seu processo de desenvolvimento. Para começar essa conversa, nós precisamos dizer, em primeiro lugar, que a performance ela tem diferentes significados para organizações também diferentes. Algumas organizações, elas demandam competitividade interna para a produção de uma performance maior. Algumas organizações demandam criar um clima e uma cultura de mais solidariedade, porque a solidariedade, a contribuição entre pares, é que efetivamente pode produzir uma performance maior. Então, imaginem 2 organizações completamente diferentes, um grande banco, uma mesa de operações de um grande banco, né? E, do outro lado, uma organização como um grande hospital ou uma escola infantil. Muito provavelmente, as definições e o significado de performance em uma e em outra organização é bastante diferente. Provavelmente, o banco tem que transferir um pouco da competitividade que ele vive no mercado para dentro da organização, né? Enquanto a escola infantil, o hospital, né, ele depende de que as pessoas elas estejam atuando em cooperação, né? Elas estejam desenvolvendo laços de solidariedade. No fundo, a sociologia nos mostra, e a psicologia social também, que esses 2 elementos, solidariedade e competitividade, são características humanas que foram, ao longo do tempo, construindo aquilo que nós temos hoje como sociedade, aquilo que nós temos hoje como humanidade. São essências humanas que foram construindo a própria sociedade.
essências básicas, fundamentais, e que se nós olharmos os diferentes ciclos de desenvolvimento da sociedade, nós veremos elas tomarem formas diferentes, mas estarem sempre presentes. E nas empresas, a gestão de recursos humanos, ela administra isso, né? Ela administra essa relação, que é uma relação que é preciso muito cuidado, muito tênue, né? Entre provocar laços de solidariedade ou provocar impulsos de competitividade, né? Evidentemente, uma competitividade exacerbada vai criar problemas para a performance e problemas para as pessoas. Ao mesmo tempo que laços de solidariedade muito fortes podem provocar problemas no sentido de que pessoas privilegiam o coletivo, né, em relação aos resultados que podem ter necessidade de ser individualizados. Então, nós estamos falando de cultura, né? Cultura de solidariedade, cultura de competitividade. E quando nós falamos de cultura, vamos lembrar aqui um autor, aliás, falecido recentemente, falecido no final do ano passado, que talvez seja um dos autores mais consagrados em psicologia social e que discutiu muito, se notabilizou pela reflexão sobre cultura organizacional, que é o Edgar Schein, né? Para contextualizar só um pouco teoricamente o que nós estamos falando. O Schein, talvez vocês tenham visto, quando procuraram aí cultura organizacional a respeito do site do Schein na internet ou em outros estudos, ele mostra, ele representa a figura do iceberg para mostrar a cultura organizacional. Eu estou preferindo trazer aqui a analogia da árvore, né? A cultura organizacional, seja voltada para performance, seja voltada para transformação digital, como hoje nós estamos muito voltados para esse ponto da transformação digital, seja voltado para uma cultura de resultados, seja voltado para uma cultura de proximidade do cliente, ela tem 3 grandes dimensões. Uma dimensão que é a dimensão dos artefatos visíveis, que fica aí na parte mais visível da árvore, né? Que são os processos, que são as políticas, que a própria arquitetura da empresa mostra um pouco isso. Outra dimensão, que é a dimensão dos comportamentos, dos relacionamentos, a forma das pessoas se comportarem, mostra a cultura organizacional. Mas o substrato, quer dizer, as raízes da árvore, é que efetivamente compõe o essencial, a base, a estrutura, aquilo que mantém a cultura da organização ao longo do tempo, né? E essas raízes são formadas daquilo que o Schein chama de pressupostos básicos, né? O que as pessoas que estão na minha organização pensam a respeito do trabalho? O que elas pensam a respeito do homem, da mulher, de quem trabalha, do resultado, do porquê estar naquela organização? Esses valores, essas crenças básicas, elas sustentam a cultura ao longo do tempo. E a grande questão é como interferir nesses valores, nessas crenças, nesses pressupostos que foram formados ao longo do tempo, pelas experiências que o grupo viveu e foram dando certo, foram dando resultado, e por isso são mantidas no substrato. Como lidar com isso? Como interferir nisso, né? Nesse sentido, é que práticas de RH e clima organizacional pesam, né? Eles não são a cultura, mas eles têm uma relação, tanto o clima como as práticas,
tem uma relação recursiva com a cultura organizacional. Ou seja, eles interferem, as práticas interferem na cultura e a cultura interfere nas práticas. A prática interfere no clima e o clima interfere nas práticas e na cultura organizacional. Então, veja, o clima organizacional, ele tem um dos aspectos que é medido, que é acompanhado na pesquisa FEX, que sempre nos impressionou muito. E por que impressionou muito? Porque esse aspecto, essa variável, né, de pesquisa, sempre permanece entre aquelas com menor resultado na pesquisa de clima organizacional, que faz parte de todo o processo da FEX. Ela sempre fica entre os menores resultados, ainda que seja nas melhores empresas, nas empresas mais avançadas. Qual é essa característica? A percepção de justiça. A percepção de justiça, aqueles que trabalham com clima organizacional, que estão nos assistindo, sabem disso, a percepção de justiça nas decisões organizacionais, particularmente nas decisões de promoção, particularmente nas decisões de mérito, né? Ela é sempre vista mais negativamente do que todos os demais fatores em que analisamos do clima das organizações. Isso sempre pareceu para a gente uma incógnita, né? Mas o que a gente percebe é que, na medida em que a empresa aponta para a performance, seja performance da organização, da equipe ou das pessoas, e começa a utilizar as práticas de RH para diferenciar desempenhos, e é fundamental para criar uma cultura de alta performance, que as práticas diferenciem desempenhos, a percepção de justiça passa a ganhar uma característica, uma importância fundamental dentro da organização. Então, o grande nó da cultura de alta performance talvez não seja um processo, um treinamento, uma capacitação, talvez não seja simplesmente incluir nos valores da organização, nas crenças da organização formais, né? Alguns fatores, como foco em resultados, como foco no cliente, como ser uma organização mesmo de alta performance, mas lidar com as práticas e inputs, né? Influenciar o clima organizacional no sentido de criar uma melhor percepção de justiça. E nisso, nós não somos tão bons assim. Nós enfrentamos problemas com relação à percepção de justiça em função da própria cultura latina, em função da própria cultura nacional, que é uma cultura que não valoriza tanto a diferenciação e não valoriza tanto essa percepção de justiça. Nós enfrentamos esse desafio, mas esse é um desafio importante de RH e talvez o desafio maior para o desenvolvimento dessa cultura. Aonde que a gente traz evidências disso? A gente traz evidências disso nesse quadro que eu estou mostrando aqui agora. Agora, traduzindo o que eu falei em números, né? Vejam bem, nós perguntamos à empresa sobre se ela faz gestão por competências. Gestão por competências é um elemento fundamental para a criação de uma cultura de alta performance. Eu defino, né, e eu estabeleço com isso critérios que deveriam ser os critérios justos para remunerar, promover, valorizar pessoas quando eu identifico competência. E veja que as empresas classificadas, 90% delas identificam as competências.
né? Registra isso, divulga isso. Veja, eu estou criando um balizador de justiça, né? Mas já as não classificadas, isso cai para 67%. E se nós pesquisássemos, seria possível pesquisar aquelas empresas que nem mesmo participam do processo de pesquisa, não entram, não querem se notabilizar, né, no mercado de trabalho, certamente esse número de 67% seria bem mais reduzido, né? 94% das classificadas usa as competências para promoção, 69% para avaliação de desempenho, né? E 96% realiza avaliação de desempenho. Agora, observem as não classificadas. O uso do critério de competência para promoção cai para 26%. Né? Para avaliação de desempenho, 34%. 42% das não classificadas sequer realizam avaliação de desempenho. Isso é um retrato do que nós conseguimos de resultados da empresa, que a empresa nos informa, e que depois aqueles que participam da pesquisa recebem uma média geral, recebem o seu resultado e podem verificar como estão e aonde atuar em termos de gestão de pessoas com relação a práticas de gestão, né? Mas nós fazemos a pergunta também para os empregados. E veja como isso reflete nas pessoas, né? Resultados de 2022 da pesquisa de clima organizacional, onde os empregados respondem. E daí é evidente que aqueles resultados que retiramos das empresas sobre práticas se refletem na percepção deles. 74% dos empregados da pesquisa, eles dizem que passaram nas classificadas, passaram por avaliação de desempenho. Mas nas não classificadas, esse número cai para 56%. Vejam que combina com o resultado que nós falávamos acima, né? 79% nas classificadas consideram que a remuneração variável é justa. Aí entramos no meu ponto, que é a questão da justiça organizacional. E 63%, esse número cai para 63% nas não classificadas. A mesma coisa acontece com critérios de promoção. E veja que o índice médio de clima organizacional das classificadas é bem alto, é 90% em média, né? Mas, ainda assim, mesmo nas classificadas, né, esses números de justiça são significativamente menores do que a média, né? Nas não classificadas, a mesma coisa, o que mostra a nossa dificuldade para lidar com critérios de justiça e, portanto, a nossa dificuldade para criar ambientes, cultura e clima organizacional que sejam realmente de alta performance. Fica a dica, né, de buscar informações internas, de buscar informações sobre as práticas que são realizadas nas nossas organizações, entender como a gestão de competências é praticada, entender como a criação de critérios de decisão em termos de gestão de pessoas, que sejam critérios efetivamente claros para as pessoas, bem definidos, né? De preferência com decisões tomadas de maneira compartilhada, de tal maneira que a gente consiga criar organizações mais justas, porque organizações mais justas têm melhores condições de se tornar organizações de alta performance. Eu trouxe só alguns elementos
para a nossa reflexão, isso é um percentual mínimo, é muito pouco, né? Um pouquinho de informação que essa nossa pesquisa pode propiciar, sempre naquele intuito, né, de apoiar o tomador de decisão na organização com dados efetivamente, né, para ele defender frente aos dirigentes da empresa, para ele defender frente aos tomadores de decisão na empresa, a necessidade de investimento em gestão de pessoas. Mas não um investimento qualquer, um investimento balizado, um investimento coerente, um investimento alicerçado em dados que efetivamente têm comprovação, tanto do ponto de vista da pesquisa, como do ponto de vista do seu contexto, da sua lógica teórica. Muito obrigado. Passo agora para o professor Joel para trazer a outra, segunda dimensão, que é a dimensão da liderança na cultura de alta performance. Muito obrigado, André. Primeiro, uma alegria estar aqui também, depois de mais de 3 anos, pela primeira vez a gente estar junto aqui presencialmente, né? Uma grande alegria. E aqui nesse encontro, né, de lançamento da pesquisa deste ano. E, como a Tatiana da UOL mencionou, é impressionante nós vermos como essa pesquisa, ao longo dos anos, tem trazido um aprimoramento para a gestão de pessoas aqui no Brasil, né? Então, uma alegria grande demais estar aqui. E a fala do professor André foi muito boa, muito esclarecedora, né, em relação à cultura de alta performance. E vamos falar um pouquinho da questão da liderança, né? A liderança, nós temos pesquisado desde o finalzinho dos anos 90, e algo que nos chamou muita atenção na primeira década dos anos 2000 era exatamente essa busca, né, da liderança bem-sucedida, dessa liderança que inspira, né, um trabalho de alta performance. E o que nós constatamos, né, na nossa pesquisa, que o diferencial, né, dessa liderança era o fato dela desafiar todos os membros da sua equipe, né? Então, esse é um ponto muito importante, né, dentro da alta performance, né? E nós fomos vendo que esse aspecto, inclusive, era um aspecto que se sobrepunha, né, à questão do estilo, né, da liderança, né? Nós vimos que mesmo lideranças com diferentes estilos, mas o fato delas desafiarem todos os membros da equipe criava realmente um diferencial, né, desse líder, né, na opinião dos seus liderados e também nos resultados, né, para a organização. Isso parece meio óbvio, né, do líder desafiar todos os membros da sua equipe, mas não é o que a gente encontra na maior parte das nossas organizações. A maior parte das lideranças se apoia em uma ou duas pessoas da sua equipe, né, desafia essas pessoas, coloca essas pessoas para desenvolver atividades complexas, mais exigentes, e alija as demais do desafio, né? E a gente foi percebendo que o desafio é um elemento fundamental para o desenvolvimento das pessoas, né? E também temos visto na nossa pesquisa que um aspecto importante de atração, um aspecto importante de retenção é a pessoa se sentir desafiada, é a pessoa sentir que está se desenvolvendo dentro da organização. Então, o líder que desafia as pessoas, né, ele vai criando um ciclo virtuoso, né? Porque ao desafiar as pessoas percebem que estão se desenvolvendo e, naturalmente, buscam mais desafios, né? Então, à medida que você vai fazendo isso, você vai estimulando, né, nas pessoas um protagonismo, né? As pessoas começam a ser muito mais protagonistas, né, no seu desenvolvimento, na busca de desafios, né? É claro que você vai desafiar as pessoas dentro da sua capacidade, né? Não é que é o mesmo desafio para todos, né? Mas o fato de você desafiar toda a equipe, você coloca todo mundo na roda, coloca todo mundo se desenvolvendo, todo mundo partícipe, né, do processo. E a gente foi vendo nessa nossa pesquisa que
na medida que o líder consegue fazer isso, a gente observa que o desafio ou o desenvolvimento da equipe não fica só nos ombros do líder, né? A gente vai vendo isso sendo compartilhado pela própria equipe, né? As pessoas preocupadas com o seu desenvolvimento, com o desenvolvimento do outro, né? Então, por isso que a gente vai percebendo aí a criação de um círculo virtuoso, né, dentro da equipe. Falar isso é fácil, né? Fazer é muito difícil, né? Por isso que nós encontramos uma minoria, né, das lideranças desafiando toda a equipe, mas a gente observa que isso faz uma diferença muito grande, né? E na medida que a gente foi percebendo, então, a partir da primeira década dos anos 2000, na medida que as empresas começam a investir na sua liderança, elas começam a ter um resultado também importante, né? Então, a gente observa o papel da liderança como um papel diferenciado, né, dentro das organizações. E o professor André aponta muito bem, né, a liderança como um desses pilares, né, da alta performance, né? Então, esse é um primeiro ponto, né, que eu gostaria de trazer aqui para vocês, né? O que nós percebemos na nossa pesquisa, né, que isso não é algo consciente, né? Não é que essas lideranças, inclusive, atribuíam, né, o seu sucesso a esse fato, né, delas desafiarem todas as pessoas. Não era, na opinião desses próprios líderes, né, não era esse o aspecto que os diferenciava, né? Mas a gente foi vendo isso como uma marca comum, né, nas lideranças, né? E a gente vai vendo que essa é a base da construção de uma equipe de alta performance, uma equipe mordedora, uma equipe que gosta, né, do desafio, né? Daí nós fomos vendo ao longo do final da primeira década de 2000 e início da segunda década, algumas outras experiências muito interessantes, né, onde, principalmente em equipes grandes, né, em áreas funcionais, ou mesmo nas áreas industriais, né, do líder estimular que as pessoas mais sêniores da equipe, né, desenvolvessem as pessoas mais júniores, né? E isso foi algo também muito interessante, né, de observarmos, né, nas áreas funcionais, às vezes um gerente com uma equipe muito grande debaixo dele, e ele tendo dificuldades de dar atenção a todos os membros da equipe, e como, de repente, fazer, né, dentro da própria equipe, uma pessoa orientando o desenvolvimento da outra, fizesse aí, criasse também esse círculo virtuoso, né, de alta performance, de entusiasmo com relação às pessoas. E também nós observamos isso nas áreas industriais, né? Normalmente um bom operador, né, ele vai virando um líder, né, e um supervisor, depende da estrutura da empresa, e normalmente essa pessoa passa a assumir um papel mais burocrático, né, dentro da organização, e se usa muito pouco, né, essa capacidade dessa pessoa de operar bem, né? E nós vimos também experiências muito interessantes, na hora que esses líderes, né, eles assumiram o compromisso de ter esse papel de transferir seu conhecimento, né, para os operadores mais sêniores e estimular os operadores mais sêniores a transferir esse conhecimento para os operadores mais júniores, né? Então, você vai criando novamente aí a base, né, para essa equipe de alta performance, com resultados muito importantes na produtividade desses grupos. Então, eu acho que são um primeiro elemento, né, que eu gostaria de trazer para vocês. E um segundo elemento que a gente vai percebendo mais na segunda década dos anos 2000, né, é a questão que o André trouxe da solidariedade, da cooperação. A gente vai vendo que, na medida que o ambiente vai se tornando mais complexo, na medida que o ambiente vai se tornando mais exigente, né, esse aspecto da cooperação, ele foi fazendo uma diferença muito grande, né? É importante nós percebermos, né, que a liderança, na medida que ela vai ascendendo
na empresa, vai lidando com situações de maior complexidade, ela se reconfigura, né? Então, se eu pego uma liderança mais operacional, ela está otimizando os recursos à disposição dela, né? Na medida que eu pego uma liderança mais técnica, ou uma liderança que a gente chama tático-operacional, ela está lidando com recursos onde há uma certa negociação dentro da organização, essas pessoas começam a entrar no que a gente chama de arena política, né, da organização, né? Mas ainda é uma entrada leve, a parte mais pesada ainda é a técnica e a funcional, né? Ou vendas, né, se é um pessoal mais do comercial, né? Mas quando essa pessoa entra na posição gerencial, a questão da arena política da gestão, ela passa a ser um aspecto predominante, né? A gente estima de 70%, 80% do tempo da pessoa associada a essa atividade da gestão. Ela se afasta da operação, ela se afasta da parte funcional, né? E ela começa a ter que desenvolver o que a gente chama de liderança por influência, né? Então, esse aspecto colaborativo, né, acaba sendo muito importante. Então, vejo que quando a gente fala da liderança, né, não é só a liderança em relação à equipe, né, mas também, a partir de um determinado momento, é uma liderança em relação a pares, é uma liderança em relação a superiores, né, a parceiros internos e externos, né. Então, a liderança ela vai se tornando muito mais complexa, mais sofisticada, né? E quanto mais a pessoa vai ascendendo na hierarquia da organização, mais exigente é essa questão da liderança em termos de influência, né? De construir alianças, né? Desse aspecto político, né? Da liderança. Então, a gente foi observando, né? E um componente importante da alta performance da liderança, né, principalmente a partir da segunda década dos anos 2000, foi exatamente essa capacidade de colaborar, essa capacidade de construir alianças, de influenciar, né, internamente, né? E, novamente, a gente vai observando que mesmo as lideranças bem-sucedidas, né, nesse aspecto, elas não têm consciência disso, né? Elas fazem isso de uma forma muito natural, né? Por isso acho que é importante a gente trazer esses elementos, né, de estudo até no sentido de como é que a gente prepara, né, os líderes, como é que a gente trabalha, né, essas lideranças, e a gente observa, né, que poucas organizações também têm essa clareza, né? Quando a gente vai observar o que as educações, a área de educação corporativa, né, as escolas de líderes, né, dentro das organizações estão fazendo, está se fazendo muito pouco, né, nessa direção, né? Eu diria aqui na nossa percepção que essa preocupação aqui no Brasil com a chamada soft skills, né, da liderança, é uma preocupação relativamente recente. A gente começa a observar realmente um movimento mais sério, né, mais preocupado, né, somente no finzinho da segunda década dos anos 2000, né, e mais fortemente agora, nessa década, que a gente observa essa questão crescendo, né, e a gente vem percebendo isso até pelas demandas que a gente recebe das organizações nesse sentido, né? Então, eu queria trazer essa panorâmica, né, para vocês sobre essa questão da liderança de alta performance e trabalhando esses dois pontos, né, do líder desafiar toda a equipe, né, e não uma ou outra pessoa, trazer todo mundo para a roda, e na medida que a liderança faz isso, você potencializa a energia humana, né, existente dentro da organização, e também essa questão da colaboração, da construção de alianças, né, de você conseguir desenvolver um trabalho conjunto, né, dentro das nossas organizações. Eu acho que são grandes desafios que nós temos para esse momento que a gente vive, né? Queria agradecer mais uma vez essa possibilidade de estarmos juntos, né? E está sendo uma alegria incrível estar aqui junto, né, com todos vocês aqui, né, e interagindo com vocês aí à distância. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado, Joel.
Sensacional. Então, a gente disse que a gente vinha aqui trazer uma experiência ampla dos nossos coordenadores executivos aqui da pesquisa. Vocês viram que eu estava falando a verdade, né? A gente teve a chance aqui de beber das fontes aqui de conhecimento e experiência de uma carreira tão bem sucedida como a dos professores. Muito bom. E nesse pano de fundo, deixa eu ver aqui. Tá passando aqui. Tá, tem um delayzinho, mas passa junto. Tá jóia, professor. Daniel adentra o recinto aqui, que ele vem na sequência da minha fala. E a ideia aqui é que né, temos esses pilares apresentados pelo professor André Fischer de clima organizacional e liderança. Vamos mergulhar um pouco agora em clima organizacional. Vamos ver como é que a cultura organizacional transpassa esse aspecto todo, sem deixar de focar no nosso objetivo primeiro aqui, que é falar de organizações de alta performance. E a ideia aqui que nós temos é utilizar clima organizacional como indicador, viabilizador de alta performance, de resultado, né? E vamos ver como é que a FEX consegue organizar essas informações. Esse slide aqui, eu sei que ele é bastante carregado, tem muita informação, mas ele concentra como se fosse um menu de tudo. Na verdade, a gente nem consegue colocar todas as dimensões e aspectos que são medidos aqui pela FEX, né? Já nessa metodologia 2023. Vocês sabem que a FEX, a gente faz melhorias contínuas para que justamente a gente possa estar sempre em linha com os desafios que vocês, organizações, trazem para a gente, e também os desafios que a gente, né, não se imaginava há pouco tempo atrás que a gente pudesse ter um evento de uma pandemia que fosse fazer um impacto tão grande aqui na operação das organizações e na relação das pessoas, enfim, um impacto transversal na vida de todos, e a FEX teve que se adequar nesses aspectos também. Mas o que eu gostaria de trazer nesse quadro aqui, né, pegando lá na direita embaixo, é que a gente está aqui para gerar resultado no curto prazo, né, dentro do ano fiscal, resultado físico-financeiro, e gerar e proteger o valor da organização no médio e longo prazo. Tá? Nós vivemos uma sociedade de mercado, né, uma economia de mercado, em que para uma empresa crescer, se desenvolver, gerar empregos, pagar impostos, ela precisa de um resultado positivo, certo? Então, assim, não deixamos essa premissa de lado em nenhum momento, né? E por isso, hoje, a gente traz essa conversa sobre cultura, liderança e clima organizacional como viabilizador de uma organização, de uma empresa do terceiro setor, do setor público, de alta performance. Muito bem. Mas só para a gente contextualizar, nós temos ali no centro dessa imagem todo o espectro do processo de gestão de clima organizacional, que vai suportar, né, a manutenção do comprometimento das pessoas, né, dito engajamento no mercado, mas o quanto as pessoas se comprometem com a sua função. Mais à direita ali nós temos o eixo de suporte organizacional, né, quem é que de fato cria condições para que as pessoas possam trabalhar. São os nossos dirigentes, né, ali na figura do CEO, do nosso indicador ECO, do e-lead, né, da liderança na condução dos times de trabalho e da estrutura de processo de gestão de pessoas, né, o offering de RH colocado à disposição das pessoas. E o Daniel vai falar um pouco mais do IMET depois, que a Tatiana já deu o spoiler aqui dessa novidade na metodologia 2023. E, por fim, lá na direita, né, no outro canto lá, nós temos o indivíduo, tá? E o quanto o bem-estar da pessoa impacta em clima organizacional, enquanto o bem-estar financeiro da pessoa, enquanto a relação que ela desenvolve com os seus times. Então, a gente está falando de autoestima, heteroestima, nível de estresse, por que eu fico, por que eu vou, quanto eu estou me movimentando em direção ao mercado e todos os aspectos de diversidade e inclusão. A gente tem a chance na FEX de poder fazer a junção desses indicadores todos, e eu vou trazer para vocês alguns aspectos aqui. Então, assim, a ideia é um sistema complexo, tá? Né? Para todos nós que atuamos em organizações aqui, a gente sabe disso. A gente não consegue resolver só com um projeto de cultura organizacional ou com desenvolvimento de liderança ou com uma pesquisa de clima. É um sistema bastante complexo.
E o interessante é, o clima organizacional, ele é uma moeda comum, tá? Ele é um elemento comum, integrador desses diferentes aspectos que o professor André Fischer trouxe, o professor Joel Dutra trouxe aqui também, né, de atuação da liderança. O que a gente consegue observar né, no caso desses dados especificamente aqui, nós temos, né, dentro da FEX, a pergunta do quanto as pessoas estão adaptadas ou não à cultura da empresa. Tá? Então, nós temos a torre ali, grupo de empresas, são todas as empresas participantes do ano passado, tá? Da FEX 2022, e do outro lado ali, só os lugares incríveis. Então, nós temos ali que 71% dos lugares incríveis, das empresas que trabalham, das pessoas que trabalham nos lugares incríveis, dizem que estão totalmente aderentes, né, em consonância, adaptados à cultura da organização, 29% uma adaptação relativa e 1% só que diz que não está adaptado, tá? Não estou adaptado à cultura organizacional. Normalmente, essa pessoa vai buscar outros aspectos, outras oportunidades, né, de emprego, porque, de fato, aquela organização, até entre os lugares incríveis, não fez sentido para ela. E como é que o clima organizacional permeia esse aspecto? Quando a gente pergunta para aqueles 71% lá dos lugares incríveis, ou 69% das organizações todas que participam da pesquisa, nesse caso aqui são todas as empresas, o clima organizacional das pessoas que dizem que estão adaptados à cultura organizacional, ele é de 92 pontos. Aí tem aquela linha roxa que é a média. As pessoas que têm uma adaptação relativa, né, a alguns pontos, mas não a todos eles, já traz um clima organizacional mais de 10 pontos abaixo. E as pessoas que dizem que não estão adaptadas à cultura trazem um indicador de alinhamento de 48 pontos. Né? Por quê? O que é clima organizacional de fato? Né? E por que ele é um aspecto que não sai de cena? Né? Por que não envelhece? A gente pode trocar de nome, mas assim, o indicador de clima organizacional, ele reflete também o alinhamento das pessoas. É porque a gente está perguntando do chefe, do colega, do salário, do treinamento, do prédio, da marca empregadora, do orgulho de pertencer. Ou seja, a gente está medindo um projeto profissional que está colocado diante das pessoas e eles vão dizer para a gente se eles estão aderentes ou não àquilo que está colocado diante deles. Tá? É por isso que ele é um elemento integrador dos diversos aspectos. Mas não é só a cultura, quando a gente pega aqui na variável que a gente utiliza de liderança, tem uma série de outras variáveis, mas tem essa variável de estilo de liderança que ela é um pouco mais fácil de ser compreendida. A gente ainda não conseguiu medir da maneira que o professor Joel trouxe aqui para a gente, do quanto, né, de uma maneira tão fácil, do quanto o líder desafia a equipe, né, do quanto ele está bem posicionado no seu espaço ocupacional, né, organizacional, de estar na arena política da organização ou não, se eu tenho um chefe que fica apertando parafuso, é um pouco mais difícil a gente medir isso. A gente utiliza um recurso um pouco mais simples, que são os estilos de liderança, e a gente consegue observar, por exemplo, que lá nos lugares incríveis, ou em todas as empresas, eu tenho 37% ou 36% das pessoas que disseram que a liderança que recebem, né, a gestão que recebem da liderança, ela é inspiradora ou educadora, ou em aspectos com uma relação um pouco mais esgarçada. Eu sou um direcionador, um cobrador de metas, né? Eu até posso estar nesse papel de desafiar as pessoas, mas eu não estou envolvendo as pessoas de maneira adequada nesse processo. E as relações que de fato estão esgarçadas quando falam, olha, o meu chefe é coercitivo, ou pior, o meu chefe deliberadamente ele me sabota, tá? E a gente chama aqui do estilo bloqueador, sempre na visão das pessoas, tá? E dessa maneira, o clima organizacional, ele traz para a gente também esse mesmo aspecto que a gente viu da adaptação de cultura. Então, eu tenho ali o clima das pessoas que disseram que recebem uma liderança inspiradora, eles me devolvem, né, esse grupo de 36%, 37%, me devolvem um alinhamento na casa de 93,7 pontos. O educador 91,9 e assim por diante. E olha como, enquanto a relação está esgarçada, né, isso aqui se resolve com o desenvolvimento da liderança, com o fomento da prática de feedback, né, com o desenvolvimento e utilização de maneira mais ampla das práticas de gestão. Enfim, tem uma série de maneiras da gente conseguir fazer isso daqui, mas olha, quando a relação está esgarçada, o clima organizacional traz para a gente um espectro de desalinhamento muito forte quando a gente olha ali nas colunas do coercitivo e do bloqueador, né? E por aí vai, né? E isso aqui é um aspecto que não acontece só dentro da empresa. Isso aqui eu só estou dando uma medida da complexidade do que é uma organização, do que é um grupo de pessoas trabalhando para produzir um produto, um serviço, mas também num contexto em que a gente se insere enquanto país.
tá? E a gente poderia fragmentar isso aqui por estados da federação também, mas o que eu estou trazendo nesse slide aqui? Existe uma correlação de clima organizacional com o que acontece fora da empresa, e o elemento que vai trazer a junção desses dois aspectos é o índice de emprego. Então, se eu pego a barra azul ali, dentro das barras cinzas, é a taxa de desemprego, tá? Ou então é a taxa de desocupação medido pela PNAD, da População Economicamente Ativa, né? O nome técnico desse indicador. As barras cinzas são a média de clima organizacional ou de satisfação, para a gente falar de uma maneira mais geral, das organizações de referência, do que eram as 150 melhores, e agora do que são os lugares incríveis para trabalhar a partir de 2020. A gente está iniciando já um processo, o quarto processo agora dos lugares incríveis em 2023. E olha que interessante, à medida em que o desemprego se eleva, eu tenho satisfação das pessoas se elevando na mesma proporção, tá? Ou seja, quando eu tenho um desemprego mais alto, eu passo a ter uma crítica menor, e por isso que o meu clima organizacional sobe. Tá, nossa, mas você não vai falar que quanto maior o clima, maior é o desempenho da organização? Sim, mas quando eu pego num espectro maior, e eu estou trazendo um elemento de cultura organizacional, de clima organizacional de um grupo todo, eu vejo que, né, de um grupo todo, de um espectro mais amplo, né, de um país como um todo, eu vejo que a crítica das pessoas ela diminui, enquanto a crise no mercado de trabalho ela se coloca de uma maneira mais severa, né? Em 2022, nós tivemos aqui uma quebra, tá? Até 2021, essa correlação era de 0,99, tá? A correlação de Pearson, para quem gosta de número, era uma correlação extremamente forte. Em 2022, a gente não sabe direito porque se não deu tempo das pessoas se empoderarem, né, restabelecerem a sua crítica em relação ao ambiente de trabalho. Esse índice ele não recuou. Esse ano, algumas organizações já concluíram esse processo agora em 2023 já, né, em março, teve uma turma que já queimou a largada, que já tem resultados. Os lugares incríveis vão ser conhecidos lá no segundo semestre, mas já tem gente com o indicador na mão, então não demore para inscrever a sua organização, mas já está demonstrando indicadores de clima organizacional menores. Por quê? O desemprego fechou no trimestre fechado em dezembro, ele fechou em 7,9. Tá? Se a gente for olhar para trás aqui, alguma coisa lá de 2014, 2015. Então, assim, é um cenário muito diferente. Obviamente, não dá para a gente ter uma bola de cristal e saber o que vai acontecer no futuro, mas, inclusive, muda o nosso papel enquanto profissionais de gestão de pessoas. A gente volta a precisar tornar a empresa atrativa para as pessoas, né? Quem tem aí diante de si um desafio de manter um time de tecnologia, por exemplo, de uma turma que conhece linguagem de programação que são muito utilizadas em e-commerce e outros aspectos desse tipo, eles se colocam como pessoas que são mais disputadas e que, portanto, é mais difícil colocar nessas pessoas um padrão, um patamar de satisfação mais elevado. Então, assim, só para mostrar que temos um aspecto de liderança, temos um aspecto de cultura, mas a gente tem um outro fenômeno que está fora, que independe do nosso desempenho, da nossa aplicação de recursos, que é a taxa de desemprego, que também influencia. Só para a gente ter uma ideia clara do que do desafio que é a gente conseguir criar e manter organizações com bom clima organizacional. Nesse mesmo sentido, né, e eu já vou caminhando aqui para a minha conclusão, nós temos aqui um case, né, um caso em que clima organizacional foi utilizado como inclusive uma ferramenta de turnaround de uma organização que estava em dificuldade, né? Então, lá em 2010, ela estava com um resultado operacional, né, um EBITDA bastante prejudicado, e em 2011, as pessoas, dado que a matriz diz que a gente vai fechar as portas aqui, né, uma empresa multinacional do segmento de autopeças, a gente vamos tentar medir aqui, né, clima organizacional. Passaram uma pesquisa e o clima organizacional deu 16 pontos. Tá? Ou seja, foi um claro recado dos públicos. Aqui a gente está falando de clima de 90 pontos e etc. A turma falou, vocês estão perguntando para a gente, né, qual que é o alinhamento que nós vamos devolver para vocês em relação a esse projeto profissional que está colocado diante de nós. Foi um 16 pontos. E 16 pontos, certamente, é um clima tão ruim
um alinhamento com lideranças, colegas, treinamento, prédio, equipamentos, ou seja, todo o espectro profissional colocado diante das pessoas tão ruim que eu não consigo gerar resultado, tá? Eu, de fato, não consigo gerar resultado. O pessoal pediu aí um tempo para poder trabalhar. No ano seguinte, a pesquisa veio para 38 pontos, o EBITDA já zerou ao invés de ser negativo, e dali para frente foi uma história de sucesso. Inclusive, é uma organização que foi premiada pela FEX, né, em anos anteriores, se não me engano, em 2019, como a melhor empresa para se trabalhar do ano. Então, assim, e eles são um grande case de sucesso. Eu fui ver os dados do ano passado, voltaram para 93 pontos, e olha aquele gráfico de cima, que é o volume de produção, ele mal muda, tá? Ele não tem ali uma alteração, né? Um dos piores anos foi o melhor ano de volume de produção. Então, de fato um indicador, o clima organizacional é um indicador como se fosse a lubrificação de um equipamento que vai trabalhar de uma maneira melhor, que é o mesmo produto, o mesmo processo, a mesma máquina, o mesmo esforço, o mesmo consumo de energia, mas se eu tenho um clima organizacional mais elevado, eu tendo a ter um índice de performance da organização bastante superior também. E quando a gente vem para um espectro médio, meso aqui, né, dos times de trabalho, como o professor Joel Dutra colocou, né, nós também conseguimos estabelecer ali uma relação, né, eu estou trazendo aqui no eixo da vertical ali a produtividade dos times de trabalho e no eixo da horizontal o índice de clima organizacional. Primeiro que a gente parte de um princípio que entre 40 e 50 pontos ali, o desalinhamento ele é tão grande, tão importante, que organizações que estão sob uma lógica de mercado, elas são punidas e fecham as portas. Tá? A gente não sobrevive, a não ser que eu seja, né, uma organização que não depende de uma lógica de mercado, que eu não posso ser punido pelo meu concorrente, né? Fecha as portas mesmo, tá? Agora, como é que a gente faz para sair aqui de 50 pontos e chegar em 90 pontos, e depois eu explico por que eu estou colocando 90 pontos como um limite importante aqui. Aí tem a atuação da liderança, como o professor Joel Dutra disse, né, desafiando as pessoas, organizando o grupo em relação aos resultados, né, protegendo o seu grupo em relação à disputa de recursos que acontece no meio corporativo, que é alguma coisa absolutamente natural, né? Viver no meio corporativo é viver um mundo de restrições. A gente não tem orçamento, tempo e gente para poder fazer tudo o que a gente gostaria, né? Tem um aspecto de clima organizacional, fazer uma pesquisa de clima organizacional ajuda a gente a conhecer o problema em detalhes, e tem a estrutura de gestão de pessoas que o professor André Fischer colocou lá. Então, são os mesmos pilares que são colocados aqui, que é clima, liderança, e as práticas de gestão de pessoas. E a gente vai trabalhando, né, nesse processo, vai crescendo o espectro de clima organizacional, à mesma medida em que a performance vai crescendo, até que chega num determinado ponto, né, que eu tenho um corte ali de 90 pontos. Por que eu coloco esse corte? Eu posso, né, quando eu chego em 90 pontos, eu posso colocar muito mais recurso à disposição, que isso daqui não vai gerar uma produtividade melhor, né? Deixa eu traduzir o que eu estou falando. Eu posso dar mais treinamento, eu posso dar, inclusive, uma remuneração maior, a produtividade pode aumentar, mas depois ela recua. Eu posso trocar o prédio, pintar, trocar a iluminação, etc. Eu, de fato, não consigo ultrapassar só com investimentos. Aí que vem a questão que o professor Joel Dutra trouxe de soft skills, que vai ser uma equipe de alto desempenho, aquela caixinha pontilhada lá em cima, vai ser uma equipe de alto desempenho se gestores e equipes decidirem ser uma equipe de alto desempenho. É evidente que no pano de fundo aqui eu tenho uma cultura organizacional que é colocada de maneira muito clara pelas empresas. Temos uma cultura de alta performance ou uma cultura de solidariedade, que a gente chama mais aqui com um viés de relacionamento mais importante, mas de qualquer forma a gente só vai de fato alcançar os objetivos propostos por aquela organização se gestores e equipe lá em cada uma das células de trabalho decidirem ser uma equipe de alto desempenho. E quem já trabalhou numa equipe de alto desempenho sabe, né? Aquela equipe que cai um problema ali, aquilo ali está automaticamente resolvido, cada um sabe o que tem que fazer, bem preparada tecnicamente, tem a atitude correta em relação ao que é colocado diante das pessoas ali. E aí, quais são os elementos externos que vão... eu posso fazer uma remuneração variável mais agressiva, eu posso fazer algum espectro
diferenciado em relação ao estímulo das pessoas, mas assim, de verdade mesmo, se gestores de equipe, aquele núcleo, aquela célula ali, não decidir ser uma equipe de alto desempenho, não existe um elemento externo que vai poder trazer esse espectro aqui para a gente, né? E quando eu pego o espectro menor, né, já para fechar a ideia, o menor que eu digo aqui na esfera individual, né, de cada um de nós, quando a gente pega aqui resultado de avaliação de desempenho, então eu tenho lá, de todas as empresas, 25% das pessoas disseram que superaram a expectativa, 42% diz que atenderam a expectativa, e 5% diz que não atenderam a expectativa, ou atenderam parcialmente a expectativa. Os outros aspectos não são tão importantes assim. Mas o interessante é a gente observar o seguinte: quem supera a expectativa tem um clima organizacional mais elevado. E como é que funciona isso daqui? Eu tenho, de fato, ali um projeto profissional que fez sentido para aquela pessoa. E a condução da liderança é adequada. E os colegas, né, conseguem se acertar de maneira que, né, colegas, né, todo o acesso a recursos, todo o encadeamento de processos ali, vai fazer com que a gente consiga produzir, e eu vou ter um alto desempenho também, e isso tudo vai fazer sentido para mim, e aquele projeto profissional que está colocado diante de mim, que foi aquela primeira ideia que eu trouxe aqui, fez sentido para mim. E eu nado bem nessa água, eu sou um peixe, eu nado bem nessa água, eu estou no lugar correto, com os recursos corretos para poder desenvolver, e eu quero, meu time quer, o meu chefe quer alcançar esses resultados, tá? Então, assim, não é um trade-off clima organizacional ou resultados, tá? É, de fato, uma conjunção de fatores aqui que é trazida como um espectro favorável, né? Um espectro conciliador aqui de clima e resultados, passando por cultura, passando por liderança, ou seja, se a gente consegue, de fato, escalar dentro dos indicadores de clima organizacional. E aí uma última ideia é a seguinte, né? E qual que é o papel dos nossos dirigentes, né, de nosso C-level nesse processo todo? É trazer para dentro da organização um projeto vencedor. Eles vão decidir o mercado que a gente vai atuar, eles vão decidir a maneira que a gente vai fazer isso, o quanto a gente vai usar de tecnologia, que tipo de marca, de recurso, como é que a gente vai se mostrar para o mercado, para os nossos clientes internos e externos. Então, assim, dado isso, dado um projeto vencedor, porque não adianta eu ter um clima organizacional, um projeto organizacional fracassado, eu vou ter um produto que não vai fazer sucesso frente aos meus concorrentes, isso aqui não vai gerar resultado. Então, assim, só para a gente ver o espectro de complexidade que é a gente conseguir unir clima, cultura, liderança em prol de um bom desempenho das organizações. Muito bem. Eu passo lá a apresentação para você. O Weber vai ajudar a gente aqui. Então, aproveito para... Imagino que a maioria de vocês já conheça o Daniel também, que é o nosso colega aqui responsável pelo processo da pesquisa, tá? Eu estou mais ligado à parte de tratamento das informações, aplicação disso daqui para as empresas, né? Na plataforma Atmosfera, que quem já participa da pesquisa deve conhecer também. Então, vamos lá, o Daniel, meu grande parceiro aqui, meu par dentro da pesquisa. Bom dia, Daniel, tudo bem? Bom dia a todos. Peço passar. Vamos lá. Só estamos ajustando aqui a apresentação. Fechou. Tá ok, Eber? Podemos? Obrigado. Deixa eu voltar aqui. Bem, então a ideia é agora a gente conversar um pouco justamente dessa parte mais processual, né, operacional da pesquisa. Primeiro já citando o próprio nome, né, FEX, FIA Employee Experience, vocês já perceberam, né, que é justamente a investigação do ambiente de trabalho nas organizações, né, a jornada do colaborador dentro das empresas, jornada essa que sempre foi medida em grande parte nas pesquisas de clima, né, que é o núcleo dessa iniciativa, mas nós adicionamos outros conceitos, né, para fechar um pouco mais todo esse ciclo do colaborador dentro das organizações. Desculpa, por isso que nós temos aí muitas perguntas sobre a liderança, sobre a alta liderança, o papel do CEO,
né, o papel do líder mais imediato, questões individuais sobre saúde financeira do colaborador, né, o quanto, no caso da saúde, o estresse, né, o trabalho afetando o estresse no dia a dia. E agora tem as novidades do chamado IMET, a gente entendendo um pouco essa conexão mais direta do colaborador, né, a relação com a marca da empresa. Então, a gente está entendendo um pouco do todo, né, e vocês já perceberam nessa fala de hoje o impacto direto em performance, né? Então, a iniciativa consegue medir esses conceitos que depois ajudam justamente na tomada de decisão para a melhoria das organizações, para a busca de resultado e de performance. Não posso, claro, esquecer a questão da premiação, né? É uma pesquisa, essa iniciativa de pesquisa, mas que gera uma premiação nessa parceria junto com o UOL, e aí a gente consegue identificar, ranquear as organizações e premiar aqui os lugares incríveis para trabalhar, né? E depois, lá em setembro, outubro, a gente está definindo, vamos fazer uma grande festa, a ideia é fazer um evento presencial grande com todas as empresas vencedoras, tá? E vou começar aqui o porquê participar, né, dessa iniciativa. Acho que o destaque inicial aqui é totalmente gratuito, né? Essa participação, a empresa não precisa desembolsar nada. A gente sabe que hoje não há nenhuma pesquisa como a nossa, do porte da nossa, totalmente gratuita, né? Então, claro que isso é um benefício muito grande para as organizações, por isso que eu sempre vou falar, faça a inscrição, faça o quanto antes, não precisa ser estabelecido nenhum relacionamento comercial, então a empresa não precisa desembolsar nada, não tem por que você não tentar participar desse processo. A questão da premiação vai trazer um fortalecimento da marca no mercado, né? Não é todo dia que aparece a oportunidade de você ter a sua marca exposta no maior portal de notícias do país de forma positiva, sem precisar desembolsar nada. Então, isso com certeza é um ativo significativo da pesquisa, da premiação, e isso gera um poder de atração de talentos muito grande, né? A gente tem esse feedback dos RHs, que os RHs recebem uma enxurrada de currículos quando sai a lista, né? Então a empresa tem que estar preparada para isso também, né? Para atender essa demanda aí do mercado de trabalho, né? E para quem está na organização, é claro que esse público já está satisfeito, essa empresa já é muito boa, mas cria-se essa referência, essa lista, e aumenta muito o poder de retenção desse público, né? O EVP fica mais fortalecido, né? Então, cria-se esse ambiente aí muito saudável para aqueles que já estão na organização também. E toda a fala de hoje aqui, acho que esse outro motivo de participação, que é o impacto no resultado, está explicado em todas as falas que nós tivemos aqui, né? Não é à toa que se foca em gestão de pessoas, em gestão de ambiente de trabalho, em gestão de clima organizacional. Isso é resultado, isso é performance. Então, é um investimento que se paga facilmente, né? Não pode deixar de ser feito esse investimento nas pessoas e na gestão do ambiente de trabalho. Para o RH, é um projeto extremamente significativo. Nós sabemos que ainda existem organizações onde o RH ainda não faz parte das decisões estratégicas, da cúpula estratégica dentro das empresas, e esse é um projeto que evidencia a necessidade disso, do RH estar junto à estratégia da organização. Então, esse projeto alavanca a área de gestão de pessoas, né, e evidencia a necessidade de fazer parte da estratégia dentro das organizações, né? O RH também tem um processo significativo de aprendizagem dentro da iniciativa. Eu vou explicar aqui depois rapidamente que são 2 questionários que são aplicados, e um deles é um questionário de práticas que o RH tem que mostrar, né, explicar como são as práticas de gestão da empresa. E não é todo dia que o RH tem essa reflexão de como funcionam essas práticas, né? Então, o próprio responder ao questionário já traz muitos insights
muitas reflexões. O RH retorna isso para a gente também. Pô, eu vi o questionário e fiquei me perguntando por que a gente não tem aquela prática, por que a gente faz aquela outra prática daquela maneira. Então, é uma oportunidade significativa também de aprendizagem com esse processo. E a gente nunca pode deixar aqui esquecer que a pesquisa não é só a premiação, é uma base de dados riquíssima que é gerada, né? E a empresa tem a oportunidade de utilizar esses dados gerencialmente para a tomada de decisão estratégica. Esse talvez seja o principal objetivo da FIA nesse processo, que as empresas usem essa iniciativa como uma ferramenta de gestão, né? A gente depois... Vou explicar também rapidamente que a gente fornece o acesso à nossa plataforma de resultados, o acesso gratuito, já traz muita informação, muitos dados para vocês utilizarem. É claro que depois tem investimentos que vocês podem fazer também para obter o detalhamento desses resultados. Aqui, então, como eu falei, são 2 questionários. Tem o questionário que é aplicado aos funcionários, né, onde tem o núcleo da pesquisa de clima e tem todas as outras questões aqui que a gente já explicou um pouquinho, e tem o questionário de práticas de gestão que o RH que vai estar respondendo, né? Em relação ao cronograma dessa iniciativa, então a gente abriu no final do ano, no final do ano passado, no meio de dezembro, as inscrições, no começo de dezembro, mas na verdade agora que a gente está fazendo o grande lançamento da pesquisa, apesar que, como o Felipe falou, já tem empresas que finalizaram esse processo, que já estão trabalhando esses resultados de clima, né? Agora que a gente realmente está divulgando mais ativamente essa iniciativa. Por isso que eu falo, se inscrevam, conheçam o painel que eu vou mostrar também na sequência, iniciem a participação e nossa equipe está à disposição para qualquer tipo de dúvida, né? A inscrição vai até o final de maio, mas a data mais importante é o final da coleta de dados. As informações podem ser inseridas no sistema até o dia 30 de junho. Tanto o funcionário respondendo o questionário, quanto o RH respondendo às práticas de gestão, né? Depois, cada empresa define o período de aplicação dos funcionários, mas a data final não pode nunca ultrapassar 30 de junho. Tá? A empresa aplicou junto aos funcionários, faz de conta que ela estabeleceu, do dia 1º ao dia 15 de maio vai ser a aplicação interna. Quando chegar no dia 16 de maio, a empresa entra em contato conosco e fala, nós acabamos a nossa coleta junto aos funcionários. Nossa equipe vai verificar o nível de participação, vai perguntar se a empresa tem certeza que quer encerrar, né? A empresa dizendo sim, fecha o sistema, cerca de uma semana, 10 dias depois, a gente libera os resultados de clima para a empresa já começar a trabalhar isso internamente. Esse é o objetivo, o quanto antes a empresa ter os resultados na mão para trabalhar gerencialmente esses resultados para a tomada de decisões. Em julho, acontece a etapa de auditoria, que depois eu vou explicar rapidamente também, onde vão ser verificadas as práticas de gestão que vocês informaram, para, em agosto, setembro, ter o resultado final e depois todos os eventos aí de premiação. Quem pode participar? Tendo 50 ou mais funcionários, a empresa está apta a participar dessa iniciativa, né? E quem que entra nessa conta? Na verdade, é mais fácil falar quem não entra. Não entram os serviços terceirizados e os menores aprendizes. Os demais entram nessa conta e devem ser convidados a participar da pesquisa. A pesquisa é censitária. Todos os colaboradores têm que ser convidados a participar. E lembrando mais uma vez aqui o destaque, né? Participação totalmente gratuita. Inscrição extremamente simples, né? Tem o período que a gente já disse que é até 30 de maio, e a gente na inscrição só precisa de dados básicos de CNPJ, endereço, número de funcionários e principalmente uma pessoa que vai ser o responsável por conduzir todo o processo da organização. Essa pessoa vai receber um acesso para o painel da pesquisa, que tem essa carinha. A ideia é que o painel, esse responsável, consiga navegar em todas as etapas, mas qualquer ajuda que seja necessária, a nossa equipe está à disposição, né? Tem ali no bloco 2 a preparação
da pesquisa para os funcionários, a parte de personalização, onde a empresa coloca a estrutura de áreas que ela possui, os agrupamentos dos cargos, né, que a gente vai perguntar, funcionário, qual é a sua área? Funcionário, qual é o seu cargo? E o funcionário vai responder de acordo com o que o RH colocar de opção. Depois eu vou explicar um pouco mais para frente que tem um painel de acompanhamento. Antes, a empresa vai definir, né, qual que é o link de acesso para o funcionário acessar o questionário, fex.fia.com.br/ uma extensão que vocês vão definir, né, e isso vai ser divulgado, isso deve ser divulgado por vocês para todos os colaboradores, né. O funcionário vai acessar o questionário através de um dado que o RH também escolhe, que é um identificador. A gente precisa de um identificador único. O mais fácil é o CPF, mas pode ser e-mail, pode ser uma matrícula interna. Lembrando que esse processo já é totalmente de acordo com a LGPD, apesar de eu estar pedindo aqui um dado pessoal, esse dado não fica armazenado posteriormente, ele é descartado no momento final de coleta, né? E esse dado pessoal não caminha com a resposta do funcionário. No momento que o funcionário coloca o CPF, a gente pede também ano de nascimento, o sistema joga uma senha para ele. E essa senha, sim, continua com a resposta, com as respostas posteriores, né, de todo o questionário, mas a senha não está vinculada a esse CPF. Então, a gente anonimiza totalmente a resposta do funcionário, né? Tem que sempre destacar que essa pesquisa é sigilosa, é anônima, e isso tem que fazer parte da comunicação de vocês aos colaboradores. Aqui o acompanhamento que vocês têm em tempo real do nível de resposta dos funcionários, né? Tanto no geral, que está na parte de cima, quanto na estrutura de áreas que vocês colocarem, né? E os funcionários vão responder qualquer área, você vai ter lá um nível de resposta em tempo real para acompanhar. Aqui é a carinha das telas de acesso do colaborador, a gente coloca as instruções, leva cerca de 15 minutos para responder. Tem a questão da LGPD, que nós avisamos o funcionário que a gente não usa essa informação, né, o CPF, ou a matrícula, ou o e-mail que a gente está pedindo, essa informação é descartada, né, e que as respostas são totalmente anônimas. Para avançar, né, na premiação, na pesquisa, a gente exige ter alguns requisitos mínimos, né? Os requisitos de clima, a gente exige na LIPT ali a premiação, lugares incríveis, né, para trabalhar. A empresa precisa atingir 70 pontos de clima. E a amostra mínima, uma participação mínima de acordo com essa tabela, aí você vai identificar a quantidade de funcionários da sua empresa e vai ver o nível de participação mínimo para continuar na premiação. Além da premiação, a FIA emite um certificado de clima organizacional, né? Então, se a empresa atingir 75 pontos de clima, né, na pontuação geral e a participação mínima, vai receber o nosso certificado de clima. Tanto selo de premiação quanto a certificação de clima, totalmente gratuitos, não precisa desembolsar nada para isso. Na parte de práticas, também tem aí notas mínimas a serem atendidas, né, 25 pontos, na parte do chamado IGP, Índice de Gestão de Pessoas, e, claro, concluir o preenchimento desse questionário. E aí, quem avança para a segunda etapa, que é a etapa de auditoria da pesquisa? Quem atende, claro, esses requisitos mínimos, mas não necessariamente todas as empresas vão avançar. Vai depender do número de empresas que nós não temos aí nem condições se de repente todas são, sei lá, 500 ou mais empresas que participarem, se todas atenderem os requisitos mínimos, nós não conseguimos fazer auditoria em todas. Então, nós estabelecemos uma nota de corte, né, no chamado IFEX, que é o índice geral, o índice FIA Employee Experience, e aí em cada porte, né, que tem a separação por porte, a gente estabelece notas para ver quantas empresas vão avançar para a etapa de auditoria que vai ocorrer lá em julho. E aí, depois, a premiação final,
de acordo com os portes, é até 300 funcionários é o pequeno porte, de 300 a 1.500 é o médio porte, e acima de 1.500 funcionários é o grande porte. São 3 listas independentes, que daí nós vamos gerar essas listas e vai ter toda a parte de premiação, os eventos de premiação, toda a divulgação, seja no UOL, seja nos nossos canais, e a gente sabe também o quanto vocês, né, as organizações replicam aí a premiação, as vencedoras. É muito legal depois ver no LinkedIn, no Instagram, vocês divulgando também a premiação. E o evento que nós, conforme eu falei, a gente ainda está fechando esse evento, que deve ser um grande evento presencial em setembro ou outubro, a gente está finalizando isso. Muito bem, agora estou falando rápido aqui, nosso tempo já está se esgotando, vou só finalizar aqui, que é importantíssimo falar, claro, do uso desses dados, desses resultados, o uso gerencial dessas informações. A gente tem aí um escopo gratuito que vocês recebem na nossa plataforma. Nós também fazemos uma apresentação desses dados, desses resultados gratuitamente. E tem, claro, todo o investimento que vocês podem fazer no detalhamento. Eu vou falar bem rapidinho aqui, né? Essa tela de sistema, por exemplo, é a tela que vocês recebem gratuitamente, onde a gente disponibiliza, né? Aqui do lado esquerdo são os temas de clima organizacional, todos os temas, e dentro de cada um deles tem as assertivas de clima, que vocês podem ter acesso gratuitamente ao resultado geral da organização, o resultado da referência estabelecida, né? Aqui no caso é a média das empresas premiadas, e o gap, a diferença aqui. Então aqui já é uma ferramenta extremamente rica, principalmente para empresas de menor porte. Talvez já dê aí a gestão de clima, a maior parte da gestão de clima já pode ser feita só com esses dados gratuitos. E claro que a gente tem aí os nossos acessos que nós desenvolvemos, os módulos dentro da plataforma Atmosfera, que nós batizamos aqui. Então, tem o sistema de gestão de clima, dividido aí em diferentes planos. Eu vou passar rapidamente também na sequência o que difere um do outro. O planejamento estratégico de RH, onde o foco passa a ser as práticas de gestão. A gente consegue fazer um diagnóstico das práticas da sua organização. Tem o módulo de avaliação do CEO, onde nós perguntamos para o funcionário se ele conhece o CEO, a CEO, né? Se ele confia nessa pessoa, como que ele avalia a gestão nesse período. Então, é bem interessante essa análise, cruzando por toda a parte de perfil dos funcionários, área, cargo, tempo de empresa, no detalhe, né? E o sistema aqui, o módulo Talent, de gestão de talentos, onde a gente vai nas questões motivacionais do público. Por que o funcionário entrou na sua organização? Por que ele permanece? Quanto tempo ele quer permanecer? O que faria ele sair? A gente pergunta sobre o mercado de trabalho, se o funcionário está participando de processos seletivos ou está sendo assediado por outras organizações. É uma base de dados riquíssima, que trazem muitos insumos, e é investimento porque você vai focar no público que é específico, que faz a diferença na sua organização, que se você perder vai dar um trabalho, vai dar tempo, despesa para repor. Espera aí, deixa eu olhar com mais calma. Vamos botar uma lente bem profunda aqui, eu brinco, um sniper. Vamos dar um tiro lá de longe, né? Mas vamos acertar na asinha da mosca, né? Onde realmente é necessário ser atingido. Tá? E, claro, temos inúmeros workshops, cursos que vocês podem personalizar. Fechando aqui, só mostrando os filtros aqui da parte de perfil dos funcionários, só para vocês entenderem um pouco a dimensão do que a gente pergunta para os colaboradores, né? Tudo autodeclarado e a taxa de resposta é altíssima, então a base de dados é riquíssima, né? Tem aqui, em laranja, são os filtros que a gente chama de padrão, né? Mas são riquíssimos. Eu estou entendendo o tipo de local de trabalho dessa pessoa, qual que é aqui o cargo, o tempo de casa, a escolaridade, né? O verdinho, as áreas, né? Aí é o acesso essencial. Eu já tenho toda a quebra das áreas e a possibilidade de cadastrar usuários, né? Gestores, cada gestor vai ver a sua área, vai ter o seu acesso. E no azul aqui seria o acesso avançado com todas as variáveis, né, os módulos especiais de diversidade,
essa iniciativa se transforma num senso de diversidade também, para você entender esses públicos minorizados. Liderança, né, ferramenta de feedback, o estilo que o Felipe conversou aqui, a gente conversou um pouco, a parte de saúde, de estresse e de cultura, né? Claro que não é uma pesquisa de cultura, mas a gente permeia, entende aí a percepção geral do colaborador e se ele está adaptado a essa cultura ou não. Tem uma novidade que a gente nem está falando muito ainda, que a gente ainda está desenvolvendo, que a gente fez uma pergunta de NPS. Né, foi uma demanda colocada pelas organizações e agora vocês vão ter, a gente vai construir um módulo, né, já é um filtro dentro do sistema de clima e a gente vai construir um módulo específico de NPS. Você vai conseguir identificar, né, os públicos detratores, neutros, promotores, em relação àquela pergunta se recomendaria a empresa como um excelente lugar para trabalhar, né, o chamado NPS. Falei bastante aqui. Dúvidas? Não sei se a Lina quer falar alguma dúvida. Eu acho que foi uma conversa muito boa, muito esclarecedora, eu acredito, para vocês. Por favor, nossa equipe está totalmente à disposição, né? Aqui eu coloco nossos canais, sites, LinkedIn, principalmente. Acompanhem aí, tem diversas notícias sobre a pesquisa, sobre os resultados, dados. Participem, né, se inscrevam e, mais uma vez, nossa equipe está totalmente à disposição para marcar uma reunião individual, uma videoconferência com vocês. Eu agradeço, vou passar para o Felipe aqui encerrar. Um abraço. Muito bom, Daniel. Bem, pessoal, está oficialmente lançada a pesquisa. Quem não se inscreveu, saiba que vocês já ficaram para trás, 150 empresas já iniciaram o processo. Não deixe para mais tarde para fazer isso daqui, porque, né, a gente sabe que tem um trabalho grande pela frente para fazer a coleta de dados, mas eu queria principalmente agradecer ao professor André Fischer, que o Daniel entrou no lugar, e o professor João Dutra, que vieram, além de conduzirem brilhantemente o nosso trabalho aqui, né, trazendo todo o estofo metodológico e acadêmico para o nosso trabalho, participam conosco, trazem aqui a experiência e como eu chamei aqui, um lote de conhecimentos que, para a gente, inclusive, que trabalha com os professores há tantos anos, a gente fica aqui, né, a gente nem pisca para poder absorver o máximo de conhecimento disponível aí pelos nossos dois coordenadores aqui. Muito obrigado pela presença, obrigado por permanecerem até o final. A gente teve uma audiência grande até o final aqui. Agradecemos demais. O conteúdo ele vai estar disponível online depois, né? Provavelmente com alguns cortes aqui para não ficar tão extenso assim. Aí vocês vão poder revisitar alguma informação. Se quiserem o material, entrem em contato conosco, a gente pode disponibilizar também. Se quiserem alguma explicação um pouco diferenciada e personalizada para o seu time de RH, a gente fica à disposição. Venham para a FEX. Um abraço. Tchau, tchau.